Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E o assunto hoje é Datafolha. Toda vez que está para sair uma pesquisa Datafolha, realmente há um clima de frisson no país devido à confiabilidade de que o Datafolha desfruta junto, sobretudo, à classe política. Não é? A classe política vê o Datafolha como a pesquisa definitiva acima de todas as outras, talvez até porque tem realmente um índice de acerto um pouco superior aos outros institutos no que diz respeito, sobretudo, a eleições presidenciais. O que acontece é que o Datafolha ele sai a campo no dia 8, no dia seguinte ao 7 de setembro, infame de Bolsonaro, e ainda está em campo enquanto eu estou transmitindo este programa. Então, o fato é que o Datafolha deve captar a repercussão do comício e ato público, ao mesmo tempo, de Bolsonaro no 7 de setembro, essa confusão que ele fez entre o público e o privado, ou seja, entre os gastos públicos gigantescos com aviões da Força Aérea, com navios da Marinha, fazendo manobras em Copacabana, onde acontecia um comício eleitoral com pedido de votos, distribuição de santinho de Bolsonaro e de outros candidatos bolsonaristas. Não é? Além disso, o Bolsonaro, no dia 7 de setembro, deu declarações infames, não é? Atacou, agrediu a esposa do ex-presidente Lula, fez comparações entre ela e a sua mulher, Michele Bolsonaro, e fez apologia ao seu pênis. O fato é esse, essa notícia está correndo o mundo, que o Bolsonaro fez apologia ao próprio pênis, dizendo que ele é imbrochável, fazendo inclusive com que na internet surgissem memes que o qualificam como brochonaro. Então a criatividade das redes é muito grande, mas o fato é que nessa questão das pesquisas, com a aproximação do pleito, as coisas vão se estreitando. Realmente a direita promove uma forte reação. Aqui em São Paulo, por exemplo, Fernando Haddad tem tido um processo de agressão a si acontecendo muito fortemente. Ele tem sido atacado em comícios que ele tem feito na rua. Recentemente ele fez um comício e pessoas que estavam escondidas começaram a tirar objetos, lixo e toda sorte de coisas na campanha dele. O bolsonarismo, como era esperado, está indo pro confronto total. Bolsonaro fazendo ameaças, ele também fez ameaças no 7 de setembro, dizendo que o golpe de 64, a ditadura militar, pode se repetir no Brasil, não é? Ele não fez ataques às urnas eletrônicas no 7 de setembro, mas, em compensação, continuou fazendo ameaças e fazendo ataques e insuflando a sua militância. E com esse estreitamento das pesquisas, surge uma dúvida que está causando bastante perturbação entre as pesquisas IPEC e Quest que saíram nesta semana. A pesquisa IPEC, ela mostra uma forte dianteira de Lula em São Paulo, com 16 pontos percentuais sobre Bolsonaro. Então o Lula teria colocado, segundo o Instituto IPEC, 16 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no estado de São Paulo. Já a pesquisa Quest, que foi feita no mesmo período, ela mostra
que a diferença entre Lula e Bolsonaro, a favor de Lula numericamente, é de 1 ponto. Então a pesquisa IPEC dá em São Paulo 16 pontos de vantagem para Bolsonaro e a pesquisa Quest dá 1 ponto. Eu, como já lhes disse outras vezes aqui no canal, eu sou amigo do Felipe Nunes, que é o diretor do Instituto Quest, e eu entrevistei agora pela manhã e ele me deu algumas declarações sobre basicamente essa diferença. Ele divulgou uma longa nota e eu vou até ler essa nota aqui. Não é tão longa assim, dá para ler aqui essa nota. E sobre a pesquisa Datafolha, há uma expectativa generalizada de que haja mais algum estreitamento da vantagem entre Lula e Bolsonaro, dentro ou até levemente fora da margem de erro, apesar de que há um núcleo de cientistas políticos que acha que o Bolsonaro não vai lucrar nada com o 7 de setembro e pode até perder votos. E há um outro grupo de cientistas políticos que acha que, devido ao enorme aparato, a tudo que foi feito, o Bolsonaro deve ganhar algum apoio nessa reta final das eleições. Um dado que o Felipe Nunes cita, que eu posso citar aqui, é o fato de que ele acha que para o Bolsonaro vencer esta eleição presidencial, ele precisa vencer em primeiro turno, e os dados das pesquisas todas mostram que seria muito difícil ele vencer, ele ultrapassar, na verdade, o Lula no primeiro turno. O que vem acontecendo, essa tirada de votos que vem acontecendo, ela tem sido muito tímida e sempre na margem de erro. Hoje é possível que haja uma nova oscilação dentro da margem de erro, em que o Lula possa ficar entre 11 ou 10 pontos de vantagem. Não é? As estimativas vão de 9 a 11 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro entre os mais pessimistas, e há alguns especialistas que acham que não vai acontecer nada. Eu particularmente, eu acredito que algum efeito o Bolsonaro vai colher do 7 de setembro e pode haver episodicamente uma oscilação dentro da margem de erro, ou talvez até um pouquinho fora da margem de erro, mas isso vai, inclusive, na minha análise, isso seria até um bom para o Lula se houvesse uma oscilação no Datafolha que até sinalizasse uma reação de Bolsonaro, porque no caso de Ciro Gomes e Simone Tebet, isso provocaria um efeito muito interessante. O efeito seria, basicamente, o de fazer com que a parcela dos eleitores de Ciro, de Tebet nem tanto, também é muito pouco, mas que os eleitores de Ciro Gomes, que tendem a votar em Lula e que são mais de 50% dos eleitores de Ciro Gomes, segundo as pesquisas, a grande maioria das pesquisas, pesquisa IPEC, pesquisa Datafolha, mostra que mais da metade dos eleitores de Ciro Gomes vão apoiar o candidato que tiver mais condições de eleger, de derrotar Bolsonaro, se o Ciro não reagir até a última semana da eleição. Então, em questão de mais, hoje é dia 9, a eleição é dia 2, nós temos 23 dias, ou seja, basicamente 2 semanas, não é o que falta agora, 3 semanas é o que falta agora para a eleição de 2 de outubro, e nessas 3 semanas, realmente, nas próximas 2 semanas, se o Ciro Gomes não
crescer solidamente, dando demonstração de que irá para o segundo turno, é muito provável que ele perca esse eleitor que rejeita, acima de tudo, o Bolsonaro e que representa mais de 50%. O Bolsonaro também lucraria alguma coisa com isso, no caso, se o Ciro Gomes não decolar, porque pelo menos 24% dos eleitores de Ciro Gomes cogitam votar no Bolsonaro se se o Ciro não deslanchar nas pesquisas. Então, os bolsonaristas, ciristas, seriam mais ou menos uns 2%, e os bolsonaristas, lulistas, seriam alguma coisa em torno de 4 a 5%. Então, realmente, o Lula levaria vantagem. Nos votos de Simone Tebet estão divididos. Os votos iriam metade para o Ciro Gomes e dos votos da Simone Tebet iriam metade para o Bolsonaro e metade para o Lula. Como ela apareceu nas últimas pesquisas aí com 3% em uma, 5% em outra, não é? Então aí é possível mais 2 para lá, 2 para cá de Simone Tebet, mas ainda na pesquisa Quest ela tem 3%. Então aí o Lula e o Bolsonaro vão ganhar alguma coisa em termos de voto útil, não é, em relação aos candidatos da tal terceira via, que hoje são Simone Tebet e Ciro Gomes. Então, eu gostaria de passar aqui para o noticiário para que a gente possa corroborar tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então, eu quero começar com essa matéria do portal Metrópolis, que diz que em 72 horas, pesquisas em São Paulo apontam diferença gritante de resultados entre Lula e Bolsonaro. Levantamento dos institutos IPEC e Quest em São Paulo apontam divergências significativas nas intenções de voto de Bolsonaro e Lula no estado de São Paulo. A menos de um mês para o primeiro turno das eleições, pesquisas de intenção de voto para presidente da República são publicadas diariamente. Nesta semana, 2 resultados divulgados em menos de 72 horas de diferença chamaram atenção por divergências significativas nos números dos 2 candidatos na liderança da disputa ao Planalto. Lula e Bolsonaro. Pesquisas do Instituto IPEC, o ex-Ibope, com eleitores de São Paulo, divulgada na segunda-feira, apontou Lula com uma vantagem de 16 pontos percentuais sobre Bolsonaro no estado de São Paulo. 44% do Lula contra 28% do Bolsonaro. Foi uma pesquisa bastante comentada, foi vista como um desastre, inclusive, para o Bolsonaro. E na quarta-feira, pesquisa da Genial Quest, também em São Paulo, mostrou o Bolsonaro e o Lula em empate técnico, com 37 para o Lula e 36 para o Bolsonaro de preferência. Então, 1 ponto de vantagem no Instituto Quest para o Lula e 16 pontos de vantagem nas pesquisas, na pesquisa do Instituto IPEC. E aqui, então, eu falei aqui com o Felipe Nunes, eu disse: oi, Felipe, como vão as coisas? Está crescendo burburinho sobre a diferença entre IPEC e Quest em São Paulo, poderia me dar uma declaração? E ele disse que não é burburinho, que estão falando mesmo, virou assunto, não é? E ele diz o seguinte aqui, vamos lá. Segundo ele, diferentes institutos têm diferentes metodologias. Cada uma das maneiras de coleta tem vantagens e desvantagens. Nossa obrigação é dar transparência ao que fazemos e submeter as nossas escolhas ao escrutínio público. As pesquisas eleitorais da Quest são conduzidas
presencialmente nos domicílios dos respondentes. Em São Paulo, sorteamos 87 municípios, considerando o tamanho do eleitorado presente em cada um deles. Dentro de cada região do estado, os maiores municípios têm mais chances de serem selecionados, o que já garante a presença de São Paulo e das grandes cidades regionais. Com os municípios selecionados, passamos ao sorteio dos setores censitários, pequenas áreas compostas geralmente por poucos quarteirões definidas pelo IBGE, também dando mais chance de seleção aos maiores dentro de cada município. Por fim, definimos um número fixo de eleitores a ser entrevistado em cada setor, segundo cotas de sexo, faixa etária, grau de instrução e renda domiciliar. A distribuição da amostra, segundo as cotas, é definido de forma que tenhamos o número de entrevistas proporcional ao tamanho de cada grupo no eleitorado. Então, na verdade, eu não preciso nem ler tudo aqui. O que eu posso dizer é o seguinte: o Felipe Nunes, o diretor, fundador do Instituto Quest, ele defende a sua pesquisa, ele acha que a dele está certa e que a do IPEC, ele não comenta a pesquisa IPEC, não é? Mas ele acha que quem está certo é o instituto dele, ele reafirmou isso para mim, e ele diz uma coisa, que o Bolsonaro, ele disse, olha, isso não significa muita coisa, tá? Porque o Bolsonaro, ele precisaria vencer o Lula no primeiro turno, e as nossas pesquisas não acreditam, não é? O nosso instituto não acredita que seja possível Bolsonaro superar o Lula no primeiro turno. Se ele entrar no segundo turno perdendo, a tendência é que ele perca a eleição. Seja como for, ele pede serenidade, diz que não há motivo, se a pesquisa dele está certa mesmo, que não há motivo para achar que tem alguma grande alteração, porque isso vem acontecendo em São Paulo, em várias pesquisas, não é? Há uma diferença muito grande aqui sobre São Paulo, sobre o Sudeste, são muitas pesquisas, muitas metodologias, mas o fato é que o candidato em todas as pesquisas, que é o mais constante, é o ex-presidente Lula. Então, se você ficar acompanhando, olha, essa pesquisa foi boa, essa pesquisa não foi tão boa, aquela foi melhor, esta foi um pouquinho pior, todas dão favoritismo de Lula, todas. Então, na verdade, essa questão de ficar comparando uma pesquisa com a outra, com metodologia e tudo, não é o melhor caminho. O melhor caminho são os agregadores de pesquisas que dão uma larga vantagem para o Lula ainda, pelo menos até esse momento, não mudou nada. Aqui a pesquisa anterior do Datafolha, o Lula caiu no outro Datafolha de 47 para 45, dentro da margem de erro, e o Bolsonaro manteve os 32. Foi uma pesquisa considerada muito ruim para o Bolsonaro, porque o Lula caiu dentro da margem de erro. Agora, o Lula, se mantiver algumas previsões que eu tenho visto por aí, se mantiver essa expectativa, muito provavelmente o Lula pode cair para 43, não é? E aí, se cair para 43 e o Bolsonaro ganhar alguma coisinha, então a diferença pode ficar entre 9 e 10 pontos percentuais em vez de 13. Esse é um cenário factível, mas também há o cenário possível de ter qualquer alteração dentro da margem de erro, que é absolutamente insuficiente para o Bolsonaro. Mesmo que saia aí um pontinho ou dois da margem de erro, não chega a ser grande coisa, né? Não chega a mostrar uma disparada. E isso também tem a ver com o 7 de setembro, tem muita narrativa que vai ser feita ainda, então é muito difícil saber direito o que é que está acontecendo com essa precisão, quando a diferença é muito pequena, não é? E a diferença no Datafolha, evidentemente,
vai ser pequena, ou não vai acontecer nada, ou vai acontecer pouca coisa em favor do Bolsonaro, apesar de que não está descartado que haja um favorecimento ao Lula nessa pesquisa, porque não se sabe até que ponto o 7 de setembro influiu negativamente sobre o Bolsonaro. Negativamente influiu uma grande parte do eleitorado. Positivamente, o que é que ele tem? Uma grande quantidade de pessoas, porque o Bolsonaro usou a seguinte estratégia. Ele trouxe gente de todos os estados para o Rio de Janeiro, para Brasília e para São Paulo. Então é diferente das manifestações que faz a esquerda, que resolve fazer em todas as capitais, mas aí tem manifestações menores em todas as capitais, com cobertura nacional, que no cômputo geral acaba dando até mais gente. Mas o que impressiona em termos de manifestação é a aglomeração. Então o Bolsonaro, nesse ponto, ele usa uma estratégia mais inteligente de fazer grandes manifestações em poucos lugares, né? A esquerda teria que refletir sobre isso. E aqui nós temos também alguns dados que mostram que o Bolsonaro está muito de olho nas pesquisas, viu, gente? Ele diz que não acredita nas pesquisas, mas ele gastou 6 vezes mais com pesquisas eleitorais do que os principais adversários somados. O Bolsonaro declarou ter gasto 1,7 milhão com pesquisas. Ciro aparece em segundo e o Lula e a Simone Tebet não gastaram 1 centavo com pesquisas, não é? E a aposta da campanha de Bolsonaro sobre o Datafolha de hoje, segundo o Globo, é que a vantagem do Lula caia de 13 para 10 pontos, portanto, na margem de erro, não é? E aqui uma análise sobre por que o Bolsonaro vai pior entre o eleitor negro, e essa é uma grande desvantagem para o Bolsonaro, porque a população pobre e negra rejeita o Bolsonaro com muita força, e isso se deve não só à situação mais difícil da população negra e pobre no Brasil do que a média dos outros cidadãos, mas também pelo fato de que o Bolsonaro tem um comportamento racista faz muito tempo. E aqui, então, aquela análise que eu disse, o que esperar da pesquisa Datafolha após o 7 de setembro, os especialistas se dividem entre o Bolsonaro perder e o Bolsonaro lucrar com o 7 de setembro. E nós vamos tirar a teima disso no Datafolha de hoje, mas a expectativa do Blog da Cidadania é que vai acontecer um movimento pequeno, não é? Provavelmente dentro da margem de erro, que seria péssimo para o Bolsonaro, animaria ele um pouco se houvesse 1 ponto percentual que seja. Pela estimativa dos bolsonaristas, o Bolsonaro vai diminuir a diferença fora da margem de erro, mas por 1 ponto percentual, que é muito pouco. Então a nossa estimativa é de que deve ficar mais ou menos por aí. E o Datafolha de hoje à noite vai mostrar os efeitos do 7 de setembro, e isso é inegável, e mais uma vez aqui no Correio Brasiliense também essa análise de que alguns especialistas acham que o Datafolha vai ser um pouco melhor para o Bolsonaro, e outros acham que vai ser um pouco melhor para o Lula, mas a análise de todos é de que o que acontecer não vai ser grande coisa, e de que o Bolsonaro ainda está longe de poder sonhar com uma vitória no primeiro turno, mesmo que haja segundo turno, quem terminar na frente o primeiro turno vence. Mesmo que o Lula não ganhe a eleição toda em primeiro turno, o mais provável é que ele vença, mas não com votos suficientes para encerrar a eleição ali. Então, minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção. Eu acho que as coisas estão caminhando dentro do previsto. O Bolsonaro está despejando recursos de todos os tipos. Também há um forte processo de intimidação de eleitores, sobretudo aqui em São Paulo, não é? Eles estão começando a apelar para a violência,
mas o resultado é inexorável, ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Então, a todos, a sugestão do Blog da Cidadania é cabeça fria, que as coisas estão caminhando de uma forma bastante profícua e não se visualiza nenhuma grande mudança de cenário. Então, minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e deixamos nosso melhor abraço para todo mundo.